Boa noite, mulherada bonita. Bom, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje eu quero trazer um tema que é muito importante para todos os designers de sobrancelhas, que é entender o que é cada ponto da sobrancelha. A sobrancelha tem os pontos que são importantes e tem os pontos ali na marcação. Então, eu vou mostrar todos os pontos, vou falar o nome, vou explicar um pouco sobre cada um. E isso que vai te ajudar a você conseguir identificar as regras também. Então, é bem interessante você conhecer todos esses pontos. Então, vamos começar aqui com a nossa aula. Mas, antes de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês como é que funciona todo esse processo. As minhas alunas, elas tendem a começar pelo processo da função do mapeamento, que é isso daqui, é entender o que é cada ponto, cada linha, e depois disso aí é válido começar para o passo a passo. Então, você que está com dificuldade de aprender a marcação, é exatamente por isso que você está com dificuldade, porque você começou direto no passo a passo, você não entendeu isso aqui. Então, por isso que essa aula ela é tão importante para você. Se você não conhece, se você só faz aquele passo a passo, repete aquelas linhas, sua sobrancelha vai ficar igual em todos os clientes, como esse meu resultado. Então, é interessante você entender que existe essa diferença, que existe esse processo diferente para você começar cada um desses designs, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar, vou colocar aqui uma cor para cada ponto, para vocês conseguirem diferenciar, né? Vou pegar aqui algumas, tem outras do meu lado aqui, se precisar. Vamos começar aqui com os pontos iniciais, né? Tem um ponto inicial superior, que é esse aqui. O ponto inicial inferior, que é esse aqui. E tem o ponto inicial inclinado, que ele é um pouco antes. Porque a sobrancelha, ela precisa ser como? Ela precisa ser levemente inclinada, né? Ela não pode ser reta. Por isso que existe esse ponto inicial inclinado. Poucas pessoas conhecem, né, o nome dele, mas acabam fazendo dessa forma. Porque o ponto inicial superior é acima do ponto inferior inicial. Tá bom? Então, ele é outro ponto. Agora que você já conheceu os pontos iniciais, vamos partir para outros. Tem o ponto final, né, que é a cauda, a união dessas duas linhas da sobrancelha. Tem o ponto alto. O ponto alto é a parte mais alta da sobrancelha. Essa sobrancelha aqui tá com ponto alto errado. A gente colocaria o ponto alto um pouco mais pra cá, ó. Porque a regra é o quê? Que não pode começar bem aqui, ó, que é onde começou. Então, quando a pessoa olhar reto, o ponto alto não pode ser nessa parte. Então, a gente consegue perceber que está errado. O ponto alto é a parte mais alta, né? Então, onde que eles fizeram ponto alto é bem aqui, ó. E não é aqui que a gente precisa colocar ali a marcação do ponto alto. Então, o ponto alto dela iria vir mais pra cá e fechar. Esse seria o correto, né? Agora, existe outro ponto, que é o ponto abaixo do ponto alto, que é o ponto inferior. Vou pegar aqui o laranjinha, que é bem aqui. Ele é abaixo do ponto alto. Vou aqui também. Opa, até caiu. Mais ou menos aqui. Teria que medir, né? Pra gente ver se seria aqui mesmo. Deixa eu medir. É que eu já pintei, né? A gente vem aqui no ponto inferior. Parte mais alta da sobrancelha. Deixa eu ver aqui. É, foi bem antes mesmo. Fiquei doida. Aqui. Esse é o ponto alto. Aí o ponto alto vai vir daqui. E fecha, né? Que é a parte mais alta, ponto alto. Então, esses são os pontos, né? Então, vou anotar aqui pra você não esquecer. Deixa eu ver se eu tenho outra cor. Vou pôr no marrom. Então, ponto inicial superior, né? Esse daqui.
ponto inicial inferior, ponto inicial inclinado. Aqui é ponto inferior, aqui é o ponto alto. E aqui é o ponto final. Dessa forma, vamos lá de novo, ó, ponto inicial superior, que é isso aqui, ponto inicial inclinado, ponto inicial inferior, ponto alto, aqui, ponto inferior, ponto final. Então, esses são os pontos mais importantes que toda marcação tem. Então, quando você for fazer a marcação livre, é interessante você ter esses pontos ali fixados na sua mente, para você saber onde que é cada linha, cada ponto, né? Porque muitas vezes a pessoa ela faz a marcação e ela não olha isso. Não olha para ver se as alturas estão certas, que fez no mapeamento à mão livre. Não olha para ver se a largura, né, está certa. Deixa eu desmontei aqui meu parquímetro, deixa eu montar de novo. Ixi. Eu mexi nele aqui, gente, agora nem sei montar, ó. Ah, aí agora sim. Aqui, ó. A largura pra ver se tá certo. Ver a altura. Entende? Então, quando você faz a marcação à mão livre, nem sei onde que é isso aqui, gente. Uma hora eu descubro onde que era pra ser. Então, quando você for fazer a marcação à mão livre, é interessante você entender o que tá certinho aqui, porque às vezes você faz o desenho e deixa por isso só, fica só no olhômetro, né? Igual eu fiz ali no olhômetro, não bateu aquele ponto, entende? Então, é sempre interessante, sempre que você fazer a marcação, que você observe, veja se tem algum ponto errado, para você fazer essa correção. Tá? Esses aqui são os pontos do mapeamento à mão livre, mas também tem esses pontos repetidos ali naquelas marcações com as linhas, que eu vou mostrar aqui agora pra você. Olha só. Nessa marcação com as linhas, a gente precisa entender que os pontos ainda estão aqui, ó. Ponto inicial superior, ponto inicial inferior. O inclinado não tá aqui, mas na hora que a gente faz a aplicação da rena, pode fazer ou pode fazer depois. Com isso aqui também não tem importância. Ponto alto, ponto inferior, ponto final. Ponto inicial superior, inferior, ponto alto, inferior, final e o inclinadinho aqui, né? Isso aqui tem todos os pontos de um mapeamento à mão livre que também tem. Só que ele tem outras linhas, né? Essas linhas aqui no meio, essas linhas aqui. Então, existem outros pontos também que são importantes a gente abordar. Então, vamos lá. Existem os pontos centrais, que são todos nessa linha central. Todos os pontos que se encaixam em mais de uma linha, quando bate, formam um ponto. Então, o que é um ponto? Vou até mostrar aqui pra vocês o que é um ponto. Vou pegar aqui a apostila pra vocês verem. Lembrando, quem participar do workshop gratuito vai estar participar do concurso que a gente explica e também fornece essa apostila para vocês, tá? Aqui, ó. O que é um ponto? É quando um ponto, uma linha, ela se interlaça em outra linha. 2 pontos é quando é diferente, em outro lugar. Então, olha aqui é só um ponto, mesmo que esteja 3 linhas encostando em um lugar só. Aqui também tem 3 linhas, só que é em outro lugar, entende? Então, são 2 pontos. Seria 3 pontos se caso tiver mais uma linha aqui, por exemplo, entende? Então, essa é a diferença. Pode ter várias linhas em um ponto e pode ter várias linhas e vários pontos, ok? Então, isso é um ponto. Um ponto, ele só vai ser quando se interliga entre 2 linhas, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, não é interligado em 2 linhas, bem aqui no meio, essa linha aqui e essa linha aqui, então interligou. Aqui também é a mesma coisa, essa linha aqui e essa linha aqui, interligou. Essa linha aqui e essa linha aqui interligou, essa daqui e essa daqui interligou. Essas duas interligou, entende? Então, sempre vai ter outra linha para interligar. Então, vamos lá. Os pontos centrais... Ah, estava até na outra página, né? Os pontos centrais... Eles são sempre esses aqui, ó, que estão nessa linha central. Então, interligou todos aqui com mais de uma linha, a gente coloca uma bolinha. Então, uma bolinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, todos pontos centrais. Agora, tem os pontos iniciais.
que são esses aqui, ó, inicial, 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 inicial. Só que os iniciais que importam são esses dois, né? Então, por isso que a gente fala que esses são os iniciais, mas aí eles têm um nome específico, inicial superior e inicial inferior. O inclinado também, ele vai ter uma linha aqui, ó. Aí, todos que interligam, inclinado, 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 inclinado. Só que esse, de fato, vai ser o ponto que é inicial inclinado, não é só o ponto inclinado. Entendeu? E aqui tem o ponto alto. O ponto alto ele é interligado também, ó, com essas linhas. Então, geralmente, a gente vai analisar esses aqui só, os centrais e os iniciais, ok? Aqui, esses outros, essa linha reta aqui, ó, também. Só que essa linha reta, ela bate aqui no inicial, bate no central, bate no inicial. Mas os pontos que são mais importantes de você entender não são nenhum desses aqui, e sim esses aqui. Então, você como profissional, você não precisa entender, aqui é um ponto inicial, só que aqui é um ponto inicial superior. Esquece isso aí, é só para facilitar. Só para facilitar, entendeu? Então, esse é a regra dos pontos. Então, ponto inicial superior, inicial inferior, ponto inicial, inicial inclinado, ponto inferior, ponto alto, ponto final. Então, essa é a nossa regra dos pontos. Não se esqueça de se inscrever no workshop gratuito Design de Elite, porque o que eu trouxe sobre marcação vai ser exatamente sobre função do mapeamento. Eu vou explicar bastante sobre tudo isso. Você que está com dificuldade na marcação, você nunca mais vai ter dificuldade se você entender sobre a função do mapeamento antes de começar no passo a passo. E é isso, um beijo, até a nossa próxima aula.